Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingaço de clássicos e clássicos espalhados pelos mais diversos campeonatos estaduais e pelo melhor campeonato deste primeiro semestre, que é a Lampions 2023. Muitos clássicos na Lampions e o clássico dos melhores times da Copa do Nordeste de 2023, que são os times do estado do Ceará. Fortaleza e Ceará são os melhores times no momento. A gente está falando de pontuação. Óbvio que tem outros times fazendo grande campanha, como o Sport. Mas, em relação à pontuação, neste momento, são os times cearenses. O Sport pode mudar isso? Pode. Pode mudar isso e terminar em primeiro lugar. Mas, neste momento, em primeiro lugar, apesar do resultado, no grupo A, ainda é o Fortaleza. Então tivemos o segundo confronto neste ano de 2023 entre Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Tivemos um confronto, se não estiver enganado, foi pelo Campeonato Cearense, aonde deu Ceará. E agora tivemos o encontro pela Copa do Nordeste, aonde deu Ceará mais uma vez. Então o Ceará, no ano de 2023, inicia muito bem, obrigado, o seu confronto contra o Fortaleza. Bom, placar do jogo: Ceará 2, Fortaleza 0. Gols no primeiro tempo do Calixto e do Eric, né? Eric, que por sinal fez um primeiro tempo esplendoroso. Na verdade, o ataque do Ceará foi muito bem. Janderson, Eric, Vitor, muito bem mesmo. A gente vai falar sobre esse jogo, mas eu tinha que falar isso. E tem um detalhe, meu amigo torcedor do Ceará e meu amigo torcedor do Fortaleza. Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande de assistir a Copa do Nordeste, né? Quando era transmitido por outro tipo de transmissão, mesmo se eu não visse o jogo na hora, eu conseguia ver o jogo depois aqui do Rio de Janeiro. Agora está difícil de eu conseguir ver o jogo se não for na hora. Então tá complicado. Então eu tô demorando um pouco. Tipo, o jogo do Fortaleza pela Libertadores, não tinha como ver o jogo na hora. Eu procurei depois e tive dificuldades de encontrar, e depois passou muito tempo, eu não ia fazer. Então, meu amigo torcedor do Fortaleza, eu não falei sobre o jogo do Fortaleza pela Libertadores, não foi porque eu não quis, foi porque eu não tive como. Primeiro que eu estava numa situação, estava trabalhando, não tinha como eu ver o jogo. E depois, quando eu saí do meu trabalho, já 2 dias depois que tinha acontecido o jogo, eu tive dificuldade de encontrar o jogo. Aí perdeu um pouco a noção, o tempo de eu falar sobre a grande vitória que o Fortaleza teve. Então vocês me desculpem, tanto meus amigos torcedores do Ceará quanto do Fortaleza, que na Copa do Nordeste está complicado. E eu estou tendo um outro problema, que é de tempo. Por que de tempo? Eu trabalho distante da onde eu moro. Para mim chegar no meu trabalho são 200 quilômetros que eu tenho que fazer, tá? Então, para mim não ter um gasto muito grande, eu estou indo para o meu trabalho e estou conseguindo ficar lá, de vez em quando por 2 dias, por 3 dias, fazendo o que eu tenho que fazer, e depois eu volto para casa, fico 3 dias, 4 dias e volto para o trabalho, porque senão eu vou gastar milhões de passagens. Deu para entender? Então eu tô com um problema também dessa logística de tempo que
a gente vai ajeitando, daqui a pouco tudo se adequa, beleza? Então vamos lá falar aí dessa grande vitória do Ceará por 2-0 em cima do Fortaleza, e a gente vai explicar alguns detalhes aqui, não colocando pano quente ou colocando desculpa, mas fatos, beleza? Então, vou logo pedir a você, meu amigo torcedor do Vozão e meu amigo torcedor do Tricolor, do Leão do PC, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022 99 412, está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Vamos aqui logo. Como é que foi escalado os dois times? O Fortaleza, tá, e o Ceará tem jogos, se eu não estiver enganado, no meio da semana. Tá? O Fortaleza tem um jogo importantíssimo contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Libertadores. E o jogo é mando de campo do Fortaleza. O Fortaleza tem que fazer o resultado. Então, meus amigos torcedores do Vozão, eu não estou aqui defendendo, puxando o saco do Fortaleza. Não é nada disso. Se fosse com o Ceará, eu ia falar exatamente a mesma coisa. O Vojvoda tinha que poupar os jogadores. Tem que ser frio nessa hora. Tanto o treinador quanto a torcida do Fortaleza. Tem um jogo na quinta-feira importantíssimo para as pretensões do Fortaleza. O Cerro Porteño não é o Deportivo Maldonado. O Cerro Porteño é um time de nome, de camisa. Então vai ser um jogo mais complicado para o Fortaleza. Então, era o momento do Fortaleza poupar. Além do mais, para lembrar, só para lembrar, o Fortaleza tem uma folga na classificação. O Fortaleza é o que tem mais pontos no geral. O Fortaleza tem 15 pontos. O Fortaleza não vai ficar fora das fases finais. Não vai ficar fora das fases finais. E mesmo com a derrota, ficaria em primeiro lugar, como continuou em primeiro lugar. Óbvio, o Sport Recife pode alcançar e pode passar? Pode. Mas não corre qualquer tipo de descuido, de problema, de não classificação. Então, era o momento, apesar de ser um clássico, era o momento para o Fortaleza poupar. E isso, se fosse no caso do Ceará, seria a mesma coisa. A torcida do Ceará ia ter que entender. Tem um jogo pela Libertadores na próxima semana. Eu vou poupar meus principais jogadores, sim. Thiago Galhardo, Pochettino, Tinga. Vou poupar sim. Posso até botar eles durante o jogo, mas eu tenho que poupar sim. Então, aqui não é desculpa, tá? Pela derrota, nada disso. Não estou defendendo ninguém. Mas eu estou sendo frio e lógico. Então, veio de uma grande classificação Fortaleza. É um clássico, ninguém quer perder, a torcida do Fortaleza não quer perder. Mas, irmão, tem que poupar em algum momento. O que é mais importante, na boa? O que é mais importante para o Fortaleza hoje? Este clássico contra o Ceará ou o jogo de quinta-feira? Irmão, o jogo de quinta-feira é o mais importante. Eu não estou menosprezando o Ceará. E eu vou repetir, eu falaria a mesma coisa se fosse o contrário. Eu não estou menosprezando o clássico. Mas o clássico, valeu, tem rivalidade, mas só vale 3 pontos. Na qual esses 3 pontos era muito mais importante para o Ceará do que para o Fortaleza, pô. Sei que eu vou receber críticas, mas eu estou sendo realista. Então, o Ceará foi com Richard, Varley, Thiago, David Ricardo e Danilo Barcelos. Richardson, Arthur Rezende,
e Castilho. Eric, que jogou muita bola, Janderson e Vitor Gabriel. Este ataque do Ceará, cara, fez um primeiro tempo espetacular. Espetacular. Eric, Janderson e Vitor Gabriel. E o Fortaleza veio com João Ricardo, Dudu, Titi, né? Tite, né? Titi, né? Ou Tite, né? Sebadios e Samuel. O Samuel tomou um sufoco monstruoso do Eric. Monstruoso. Não conseguiram marcar. O Sacha não conseguiu marcar, ajudar ali na marcação do Samuel. Foi por ali que a coisa desandou pro lado do Fortaleza e funcionou muito bem pelo lado do Ceará. Lucas Sacha, Zé Wellison, Pikachu, Caleb, Lucero, né? Lucero e Silvio Romero. Teve mudanças aí também durante o jogo, né? O Gabriel Lacerda entrou no lugar do Davi Ricardo. Tivemos o Chay entrando no lugar do Castilho. Tivemos o Igor entrando no lugar do Eric. Tivemos o William Maranhão, entrando no lugar do Janderson. E o Luvanor entrando no lugar do Vitor Gabriel pelo Ceará. E pelo Fortaleza tivemos o Tinga entrando no lugar do Dudu. O Benevenuto entrando no lugar do Tite. O Galhardo entrando no lugar do Sacha. O Pochettino entrando no lugar do Caleb. E o Guilherme entrando no lugar do Silvio Romero. Então tivemos essas mudanças. Cara, o jogo a montagem que o Vojvoda fez para esse Fortaleza, e até no outro jogo também, com este novo Ceará, parece que não se encaixa. Existe essas situações de falta de sintonia de um time com o outro. Tem momentos que tem um time que pode fazer qualquer tipo de esquema, que os seus jogadores, o tipo de jogo desses jogadores não se encaixa com o outro. E é isso que parece que está acontecendo nesse clássico Ceará e Fortaleza. Aparentemente, que o time do Ceará com jogadores atuais tem mais facilidade do que o Fortaleza nesse confronto. Parece que o time do Ceará não precisa mexer muito, não precisa ter uma estratégia muito mirabolante para enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza muda seu jeito de jogar, mas parece que não consegue encaixar com o jogo do Ceará e o Ceará leva vantagem. Então, na minha opinião, no primeiro tempo, na qual foi feito os 2 gols, muito por conta de um sistema defensivo muito bem feito, sistema defensivo, um bloqueio ali no meio de campo e com um ataque muito rápido, com dribles, com uma força física de puxar a defesa que o Vitor Gabriel tá. Para mim o Ceará foi melhor no primeiro tempo. O Eric destruiu pelo lado direito, a defesa pelo lado esquerdo. Fortaleza estava dando muito espaço, não estava conseguindo encontrar o Eric. O Janderson também estava fazendo jogadas para fora para abrir o time do Fortaleza, como estava caindo por dentro para os laterais passar. O Vitor Gabriel estava com muita força, se movimentando bem, dando condições dos seus 2 companheiros de ataque jogarem, além do meio de campo encostando para fazer essa tabela. Então, cara, no primeiro tempo, o Ceará foi, para mim, bem superior ao Fortaleza. Bem superior. O Fortaleza, no primeiro tempo, criou muito pouco, pelos lances que eu vi. Tá? Criou muito pouco. Foi ter as primeiras chances, os primeiros chutes, depois que já estava 2-0, praticamente. Então, o primeiro tempo, para mim, foi de um encaixe perfeito do Ceará com as pretensões do Fortaleza. Então, o encaixe do Ceará foi defensivo e ofensivo. Defensivo neutralizou o Fortaleza e ofensivo encontrou os espaços que o Fortaleza dava. O Fortaleza não conseguiu se encontrar
para tentar mudar o resultado do primeiro tempo. Então, justo o resultado do primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, eu notei um Ceará diferente. O Ceará fez um 4-5-1. Pelo que eu vi, fui procurando em vários locais, vendo um momento diferente. O Ceará fez um 4-5-1 com algumas modificações. Fez uma linha ali, quase que um cerco, para ninguém chegar na área. O Fortaleza melhorou, óbvio que melhorou, porque o Ceará deixou de atacar um pouco. E o Fortaleza foi para frente. Botou jogadores para abrir mais o campo e foi tentando criar. O Fortaleza criou oportunidade no segundo tempo. O jogo, na minha opinião, o jogo foi melhor no primeiro tempo do que no segundo. Tá? Tivemos mais jogo, mais bola, mais criatividade, mais empolgação do jogo no primeiro tempo do que no segundo, porque o Ceará, com o resultado de 2-0, se conteve mais um pouco, segurou. Já o Fortaleza foi para dentro, tentou, teve algumas oportunidades. O goleiro do Ceará fez algumas boas defesas. Teve um lance, agora eu não me lembro se foi com Pochettino, se foi com Zero, na pequena área. Poderia ter feito gol, poderia ter feito pelo menos um gol o Fortaleza no segundo tempo. Mas mesmo assim, o Fortaleza no segundo tempo, apesar de ter melhorado, eu senti um pouco ainda desconfortável e com uma dificuldade agora de entrar no sistema defensivo do Ceará, porque o Ceará fez um bloqueio na frente da zaga. Então, cara, o Ceará jogou de um jeito no primeiro tempo, de um jeito no segundo, mas dos dois jeitos que o Ceará jogou, ele dificultou o Fortaleza das duas maneiras. Então, tem esse lance de simbiose, de encaixe. O jogo do Ceará se encaixa positivamente no que o Fortaleza faz. Ao contrário do Fortaleza. O Fortaleza tenta mudar, faz variações, mas não consegue encontrar o caminho no gol e da vitória perante o Ceará. Então, cara, pra mim, merecido a vitória do Vozão. Com isso, o Fortaleza continua na liderança ali com 15 pontos, só que em 7 jogos. O Sport tem 5 jogos e está com 12 pontos. São 8 rodadas. O Fortaleza pode chegar a 18 pontos. Falta 3 rodadas, 3 jogos para o Sport. Ele pode fazer ali 20 pontos. Não, 20 pontos, faltam 3, 6, 9. Ele pode fazer 21 pontos. Se eu não estiver enganado. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Se eu não estou falando besteira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se essa tabela aqui também não está errada, né? De repente a tabela está errada, está com jogo a menos. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguém por lá de cá. Ah, tem. Tem o Santa Cruz também que tem um jogo a menos. Tá com 5 jogos. Então é isso. O Sport ainda tem 9 pontos a disputar. Pode atingir 21. E o Fortaleza a 18. Né? Porque faltam 2 jogos aí do Fortaleza. Ele joga um grupo contra o outro. Então são 8 jogos. Na próxima rodada, que o Fortaleza já jogou, a rodada número 7. A última rodada, o Fortaleza enfrenta... Cadê? Enfrenta o Santa Cruz, que é o seu último jogo. Já o Ceará é o líder do seu grupo, com 13 pontos, e tem 6 jogos. O Ceará está na sua pontuação normal. Faltam 2 jogos, pode chegar ali aos 19 pontos. É o líder do seu grupo. O Ceará, faltam 2 jogos do Ceará. Ele vai enfrentar o Vitória na quarta-feira pela Copa do Nordeste. Vitória que já está eliminado, já está fora. E depois joga contra o Atlético da Bahia, né, na última rodada em casa. Então difícil, acho eu,
muito difícil o Ceará não terminar na primeira colocação. O Fortaleza não depende só dele, o Fortaleza depende de fazer o seu ponto, chegar a 18 pontos, e que o Sport não vença os 3 jogos que tem. O Sport que vem muito bem nesse início de 2023. Então tá aqui a classificação, os próximos jogos, né? Tanto de Fortaleza quanto Ceará. Fortaleza tem jogo pela Copa. Deixa eu pegar aqui. Tem jogo pela Copa do Nordeste, pela 7ª rodada na quarta-feira, né? Depois tem no final de semana jogo pelo Campeonato Cearense. Aí no outro meio de semana tem jogo pela Copa do Brasil contra o Ituano. Depois volta a jogar pelo Campeonato Cearense. Depois vai jogar a Copa do Nordeste. Então tá aí, grande vitória do Vozão. Merecido a vitória. Um grande abraço. Até mais. Valeu, tamo junto. Fui.